Tá aí tramitando a prisão do chefão da quadrilha. Tá um pânico aí na família, viu? Os bolsonaristas aí estão meio sem chão. Por quê? Porque como o cerco tá fechando aí na investigação da Polícia Federal, temos revelações aí da semana passada de que o Bolsonaro se refugiou na Embaixada da Hungria, o general Paulo Chagas ontem tentou convocar os terroristas aí, falando e aí várias notícias aí do clube militar, falando que os militares estão bravos com uma fala do Flávio Dino e tentando ali colocar a horda fascista para fazer alguma coisa e falhando miseravelmente. Isso tudo acontecendo vai aumentando o pânico. E aí, no meio disso, eu falei aqui ontem sobre o Bolsonaro e a Michelle. Eles inventaram uma homenagem para Michelle Bolsonaro em São Paulo. Ela foi homenageada lá como cidadã honorária da cidade de São Paulo. Estava lá o prefeito Ricardo Nunes, estavam lá alguns vereadores bolsonaristas, e aí teve uma briga na justiça antes, porque disseram o seguinte, ó, não pode se usar aí o teatro municipal para fazer uma homenagem, um evento político. Não pode. A justiça, em primeira instância, disse que podia. Aí, deputadas do PSOL recorreram, o Léo Bastos, meu amigo da TV Repensar, também recorreu e usaram o argumento de que, o Léo Bastos deu esse argumento que era, olha, para usar o Teatro Municipal custa no mínimo 422 mil, fora outros encargos, a quase R$500 mil. Isso tudo para homenagear uma cidadã? Quem vai pagar isso? Não pode. Então, o desembargador, em segunda instância, já é o Tribunal de Justiça de São Paulo, disse, não pode ter esse evento lá. Ou seja, quer homenagear a Michelle? Homenageia a Michelle em qualquer outro lugar. No Teatro Municipal, não. O que fez o bolsominion Ricardo Nunes, que é o responsável pelo Teatro Municipal, ele é o prefeito. O que fez o vereador bolsominion? O que fizeram Bolsonaro e Michelle? Usaram o Teatro Municipal. Eles cuspiram na cara da justiça. Falaram, ordem judicial? Lembra do Bolsonaro dizendo que ele não cumpriria ordens judiciais do Alexandre de Moraes? Pois bem, do Alexandre de Moraes, até hoje, goste ou não, foi obrigado a cumprir todas. Agora, do Tribunal de Justiça de São Paulo, não. E aí, quando você descumpre uma ordem judicial, a pena é prisão. Prisão. Então, o Léo Bastos entrou com um pedido de prisão do Bolsonaro, da Michelle, de vários outros envolvidos aí. Pois bem, o pedido é feito ao Ministério Público. Então, chegou no Ministério Público, o Ministério Público pode já de fato falar, peraí, isso aqui pedir prisão pro Bolsonaro, descumpriu a ordem judicial, mas isso não é para prisão, uma multa no máximo, pode já arquivar o pedido. Porém, não. O Ministério Público não arquivou o pedido dele. O Ministério Público foi para cima, Primeiro, e aí é a parte que me surpreendeu, o Ministério Público tornou isso tudo sigiloso. Então, tudo foi tornado sigiloso. Então, quando torna sigiloso, é o seguinte, tá aqui o nome da notícia de fato, tudo mais, tal. E aí eles dizem o seguinte, relatório gerado no dia tal, aí foi para a área civil, depois vai para a área criminal. Aí eles avisaram ele, procedimento sigiloso, tá escrito aqui no meio. Procedimento sigiloso. Tá. Então você vê que já está em sigilo. Aí depois mandaram outro documento que já eu mostro, dizendo o seguinte, olha, anexamos esse seu pedido aqui no processo original que se trata desses fatos, ou seja, no processo que está lá no Ministério Público de São Paulo. Veja, não é mais Supremo Tribunal Federal, não. Estamos falando aqui do Ministério Público de São Paulo, tá? Justiça de São Paulo, primeira instância, tá? Primeira e segunda instâncias. Tá lá no Ministério Público de São Paulo que pode acatar e pedir a prisão de todo mundo, e aí o juiz pode acatar ou não, e se isso acontecer, a gente não vai ficar sabendo até que a prisão seja cumprida, porque pedido de prisão não é assim, nossa, acabamos de mandar prender fulano, fique na sua casa que a gente vai chegar, hein? Não é assim, né? Podem acatar, se acatar a gente não vai ficar sabendo tão cedo, ou podem arquivar isso aí. Eu vou falar, pelo que falou o Ministério Público nesse processo, nessa investigação, não é uma investigação, é um processo, do começo até o momento, os promotores estão bem irritados, tá? Com os bolsonaristas, né? Bem irritados mesmo. Por isso que eu até me surpreendi, porque geralmente os promotores falam, peraí, a gente pode até, vamos supor que o promotor entenda, vamos pedir a prisão desses aí, mesmo, vão ficar presos 2, 3 dias, mas já tá preso. Pronto, não descumpriu a ordem judicial, tem que ser preso mesmo. Pois bem, mas aí depois vai responder em liberdade, não adiantou nada, Thiago, ficar só uns dias preso. Já vai ter o gostinho de saber como é,
para daqui, quando o Alexandre de Moraes mandar prender, ele já sabe como é a cela, já se acostumou. O Malafaia não falou que que já está preparado psicologicamente e fisicamente para ser preso? Talvez o Bolsonaro ainda não esteja. Então pode passar uns dias aí na jaula para já se preparar aí fisicamente e psicologicamente para quando for passar uma temporada bem mais longa aí de férias, seja na Papuda, em Bangu ou em qualquer outro lugar. Provavelmente ele vai começar num batalhão militar e aí depois de transitar em julgado vai para Papuda, outro lugar. Mas enfim, o Ministério Público, eu imaginei, eles estando irritados, eles podiam até arquivar isso e eles mesmos irem para cima. Mas não, eles anexaram ali no processo, ou seja, vão levar em consideração tudo que foi escrito. Ele juntou prova, juntou isso, juntou aquilo, colocou um monte de coisa. Ele fica horas lá fazendo toda a documentação, a petição, tudo para enviar para o Ministério Público. Então agora, a família tem mais um motivo aí para pânico, viu? Não só o Bolsonaro, viu? Todos os envolvidos aí, vereadores, etc. Porque eles realmente cuspiram na cara da justiça brasileira. E quando você pensa, nossa, Thiago, será que piora? Piora, mas piora bem. Por quê? Porque eu avisei aqui faz alguns dias que tem um novo delator lá nos Estados Unidos, que mandou uma carta para todo mundo na Apex, que é a empresa, não é uma estatal, mas praticamente é uma estatal, que era comandada pelo General Cid, dizendo ali que o General Cid, ele usava a estrutura da Apex para cometer crimes para o Bolsonaro e para articular tentativa de golpe de Estado, e que inclusive ele mostrava o celular dele para outros funcionários, mostrando ali conversas com generais dizendo que ia ter golpe e que ele falava abertamente que ele continuaria no comando da Apex por muitos e muitos anos, ou seja, que ele continuaria. Impossível, o Lula ganha a eleição, como é que você vai continuar? Mas ele falava que continuaria, ou seja, ele acreditava no golpe, o general Cid. Para piorar, e aí piora muito aí a situação desse pessoal, novas testemunhas aí da Apex apareceram e falaram que viram. Aí uma secretária falou, aí por enquanto sob condição de anonimato, porque esse pessoal tem medo de ameaças dos bolsonaristas, né? Estamos lidando com uma quadrilha que tem assassinos no meio, tá? Aí, primeiramente, aí sob condição de anonimato, uma testemunha falou pro Jornal da Band o seguinte, a gente sabia que ele escondia os presentes do Bolsonaro na sala dele. Ele tentava esconder, mas todo mundo sabia. Esse é o nível do general bundão, burrão. Eu ia falar burrão, falei bundão. Ele é os dois. O burrão, então, tá o pai e tá o filho, né? O general Cid burro, o tenente coronel Cid um pouquinho mais burro, pelo visto. Ele escondia os presentes e todo mundo sabia que tava lá. E só o babacão lá, colocando paninho em cima das caixas de joias, pensando, ninguém sabe o que tem aqui. Aí todo mundo falando, lá vai ele esconder os presentes que o Bolsonaro recebeu como propina. Todo mundo sabia. E agora vai ter delação. Não é nem delação, são testemunhas. Tem uma diferença de delação para uma testemunha. O testemunho é muito mais forte, porque a delação, o delator, ele tem algo a ganhar com o que ele está falando. Então sempre se parte de um pressuposto de que o delator tem que provar absolutamente tudo. Testemunha também tem que ser provado também. Mas se parte do pressuposto que se o delator não provar alguma coisa, ele pode ter falado porque ele vai conseguir um benefício lá na frente. Então ele vai tentar aumentar as histórias e incriminar mais gente, talvez até incriminar gente por crimes que nem cometeu. Para quê? Porque ele sabe que quanto mais ele imputar crimes aos outros, menor vai ser a pena dele lá na frente, porque a delação dele foi muito útil. No caso da testemunha, não. A testemunha não tem nada a ganhar, absolutamente nada. A testemunha vai lá e fala, aconteceu isso, isso, isso. No máximo, a testemunha tem a ganhar o quê? A satisfação pessoal de ver alguém que não gostava se ferrar de verde e amarelo, porque imagina que a Apex tem câmeras lá, tá? Imagine você que as ruas dos Estados Unidos também tem câmeras aí, dos locais públicos tem câmeras, tudo mais. A Apex fica num prédio enorme, que é da própria Apex. Imagina você que nesses órgãos estatais aí, nessas empresas, as câmeras de segurança, tem aí, os vídeos ficam gravados, geralmente praxe por 5 anos, tá? Em alguns locais são 18 meses, é o mínimo. Pois bem, 5 anos. Se tiver câmera do General Cid, realmente, ele falando assim, aqui, ó. Se essas câmeras tiverem microfone, aqui, ó, vamos dar golpe, ó, vou continuar aqui, ó, minha conversa com o general aqui, ó. Não acho impossível. Sabe por que eu não acho impossível? Porque quando saiu aquela notícia, no começo do caso das joias, de que, olha,
o Tenente Coronel Cid, não, um outro militar bolsonarista foi até o aeroporto de Guarulhos tentar conseguir as joias. E aí lá na Receita Federal falaram para ele que não. Eu imaginei que, pô, talvez tenha uma foto, um vídeo de baixa qualidade. Não, era vídeo HD com microfone e tudo. E aí eu falo, caramba, então as câmeras hoje em dia nesses lugares tão boas, viu? Estão muito boas. Captão som assim, parecia que os dois estavam de microfone. Aí você fala, caramba. Quando saiu lá o caso do ministro, do Bolsonaro, que também foi barrado pelo mesmo agente da Receita Federal e que estava lá com as joias de 17 milhões, também eu achava que, olha, o agente da Receita Federal disse que o ministro alegou que as joias eram da Michelle. Mas não, tem o vídeo, você escuta praticamente como se tivesse um microfone igual esse aqui, o ministro. Ó. Não, essas joias eu acho que são da Michelle Bolsonaro, né? Então calma, ô General Cid, que agora lá na Apex aparecem novas testemunhas e dizem, ele ficou lá em 2023 até março. O último dia que ele foi lá foi no final de março de 2023, que foi exatamente coincide com quando o Ossef estava recomprando as joias para o Bolsonaro. Ele estava lá apagando as provas, ou seja, cometeu aí crime de obstrução de justiça o general. Vão acabar presos. Veja que os problemas da família se envolvem em primeira instância, envolvem aí também, se você pensar em primeira instância, envolve caso aí de rachadinha do Carlos que tá para acabar aí muito em breve a investigação e vai ter prisão. Envolve aí o caso do Renan Bolsonaro que também tá para ser preso, mas envolvem também crimes aí de instâncias superiores, que são esses que estão no STF. Então, o cerco está fechando por todos os lados. A coisa está muito feia para todos os membros da família. Só a Laurinha que parece que vai ficar o pai e a mãe presos, os irmãos todos presos. Essa vai ser a chance da Laurinha de não cair na criminalidade, porque olha, com uma família toda criminosa, tá difícil aí para Laura Bolsonaro cair muito longe aí o fruto da árvore, viu? Mas se acabarem todos presos, aí tem uma chance dela aí se libertar. Você vê que geralmente ela não tá muito feliz perto dos familiares, né? Esse já é um bom indício aí para ela. Veremos. Tá caindo aqui o microfone. Veremos. Mas veja, agora a situação aí do General Cid vai ficando insustentável, só que tem uma coisa. Ele cometeu esses crimes, são crimes aí que tem a ver com o Brasil? Sim, são joias recebidas pelo presidente do Brasil, são crimes de Estado no Brasil. Só que ele também cometeu os crimes nos Estados Unidos. Yes! Que bom que ele cometeu os crimes nos Estados Unidos, porque aí, olha, mesmo se ele conseguir fechar uma delação, alguma coisa, ele pode ficar certo que se ele entrou com joia, com alguma coisa lá nos Estados Unidos sem pagar imposto, não interessa se era para o Bolsonaro, se não era. Ele está devendo dinheiro para o tio Sam. E o tio Sam só fala assim, money, money aqui. Você sonegou imposto, meu amigo? Vem cá, 20 anos, tá? Vai ficar feia a coisa. Ah, era mando do Bolsonaro, então você não fez porque quis. Vem cá, Bolsonaro. A coisa vai ficar feia. Pior, nós temos provas, a polícia já tem provas de que ele entrou com essas joias sem pagar imposto para vender as joias lá nos Estados Unidos. Ou seja, ele literalmente entrou com um produto que vale 50, 60 mil dólares, não pagou imposto devido por esse produto e vendeu pelos 50, 60 mil dólares e embolsou o dinheiro que seria o pagamento de impostos. Porque se você entra com uma joia de 50 mil dólares nos Estados Unidos, quando você está no aeroporto, você entra num país novo, tá lá assim, ó, bens a declarar, nada a declarar. Se você entrou no nada a declarar e você tinha coisa a declarar, então você tá sonegando. Então imagina, 50 mil dólares valia a joia, eu não sei exatamente qual é o imposto de importação lá, mas vamos supor que seja 25%. Pô, 25% aí de 50, estamos falando o quê? De 12.500 reais? São 12.500 reais, dólares, que você não pagou de imposto. Aí você vendeu a joia pelo valor total e não deu imposto. Isso é sonegação, isso dá uma cana brava para os dois, viu? Só que pelo visto não foi uma joia só não, foram várias. Você escondia as joias. Ai, a coisa vai ficar muito boa pra gente assistir aí nas próximas semanas, viu? E lembre-se, a Polícia Federal já recolheu provas com o FBI e agora tá aparecendo coisas novas. Parece que não querem que essa investigação acabe de uma vez, né? Toda vez aparece coisa nova. Quando você fala, não, agora a Polícia Federal colheu as provas, tudo mais. Não. Só que tem uma parte boa.
Esse e-mail que foi enviado, esses testemunhos, são do começo de março, antes da Polícia Federal enviar seus agentes para lá. Então, provavelmente, eles já devem ter pego aí as provas sobre isso. Veremos. Peça sua inscrição no canal. Falou!